No verão aumenta sempre a venda de máquinas fotográficas e na hora de comprar há preços para os gostos de todas as carteiras. Já se vendem poucas máquinas de rolo, mas ainda há quem mande revelar fotos com frequência. Mafalda e Adélia trabalham em fotografia há 20 anos e em 2 décadas viram o negócio mudar completamente. Para mim mudou tudo na fotografia. A fotografia deixou de ser aquela recordação que a gente ia buscar ao álbum, mas sim ao PC. Portanto, tudo passa por uma tecnologia bastante avançada. O negócio da revelação também mudou. Há uns anos, os rolos de 24 ou 36 fotos passavam todos por aqui. Agora, quase todos os clientes têm máquinas digitais, mas nesta loja ainda há alguns que se mantêm fiéis ao rolo fotográfico. Revelo muitos rolos ainda, felizmente. Nós, na segunda-feira passada, posso dizer que revelamos 10 rolos, o que nesta altura ainda é muito bom, e agradeço isso aos meus clientes. Quem é que são as pessoas que ainda usam rolo fotográfico? Temos, portanto, os clientes já de 50, 60 que mantêm as suas máquinas ainda. Por incrível, há muitos jovens a aderirem outra vez à película. Qual é que é a diferença, lembra-se, entre usar uma máquina com rolo e agora as máquinas novas digitais? Pois tem essa facilidade de nós podermos apagar as fotografias que não nos interessam, ou que estão tremidas, ou que ficamos mal. A qualidade hoje também já não importa muito, penso eu. E as pessoas optaram muito por telemóveis, por meter nos computadores discos rígidos, penos, e assim guardam os seus fecheiros. Nesta loja pequena, no centro de Linda a Velha, tiram-se fotos, fazem-se impressões e revelações. Há 5 anos que as proprietárias deixaram de vender equipamento fotográfico. 2 motivos importantes. Primeiro, porque fomos assaltadas várias vezes. Segundo, porque temos muitos hipermercados em volta e não temos preço para concorrência. Concorrência impossível de combater. Nas grandes superfícies há um mundo de escolhas. Há máquinas fotográficas de várias marcas para todos os gostos e preços. Há as compactas e as reflex, de 10 a 18 megapixels, as que custam 100 euros e as que podem custar mais de 5.000. As mais caras são tradicionalmente compradas pelos profissionais e os semi-profissionais, os mais aficionados. E aí sim há uma panóplia de máquinas, objetivas, mas também equipamento muito vasta. E aí sim os cabazes vão até 2.000, 3.000, 4.000 euros. Aos fotógrafos amadores basta-lhes o mais básico, para os mais interessados e profissionais há acessórios de todo o tipo. Aqui vende-se todo o ano, mas o verão traz sempre um pico extraordinário nas vendas. Nós começamos a vender muito mais a partir de junho e atingimos um pico em julho e depois decresce progressivamente no mês de agosto. Alguns equipamentos chegam a esgotar nesta altura. Parece que com mais ou menos qualidade, todos querem registar os melhores momentos. Foi o que aconteceu na pequena loja de Linda a Velha, onde começou esta reportagem. Adélia e Mafalda fizeram questão de fotografar a equipa da SIC. Uma recordação que fica para a posteridade neste Dia Mundial da Fotografia. Por acaso de não saber, hoje assinala-se o Dia Mundial da Fotografia e é por isso que vamos continuar a falar mais um pouco desta arte. Fotografar casamentos, por exemplo, ainda não é um trabalho mais afetado pela crise, mas em Bragança, à procura deste serviço, que normalmente atinge o auge em agosto, tem vindo a diminuir. A escolha de álbuns digitais está a crescer, sobretudo entre os noivos mais jovens, e as soluções mais baratas são as mais procuradas. Apesar do verão continuar a ser a época alta dos casamentos em Bragança, já lá vão os tempos em que Carlos Moreira não tinha maus a medir para satisfazer todos os trabalhos fotográficos. Nos últimos anos, o serviço caiu para menos de metade. Reduzia os recursos humanos, portanto, quando tinha pessoal a trabalhar e que se justificava, pois tudo bem. Neste momento reduzimos ao número de pessoas a trabalhar. Os imigrantes são nesta altura os clientes que mais alimentam o negócio, mas estão cada vez mais contidos nas suas escolhas. Reduzem bastante o número de fotografias em relação àquilo que era há uns anos atrás. Fazem-se reportagens muito mais reduzidas. Nós, claro, também temos preços que são, de certa maneira, acessíveis, na medida em que nós, se calhar, já não atualizamos a nossa tabela há mais de 15 ou 20 anos. Houve tempos em que o cuidado não era, obviamente, o orçamento, era a quantidade do serviço, era o serviço em si. Hoje já não é bem assim. Hoje as pessoas já querem saber, de facto, quanto é que vai custar e o tipo de trabalho que nós fazemos. Se nota-se a nível da imigração, nota-se a nível dos residentes. Na loja de fotografia de João Lopes, predominam as novas tecnologias.
A moda dos álbuns digitais já entrou na vida da maior parte dos clientes desta casa. A maquetização, a seleção rigorosa das imagens, depois, obviamente, depois dessa seleção, vem a produção. Tudo isso é aliciante aos noivos. O álbum digital fica em média 300 € mais caro que o álbum analógico. Os preços variam entre os 800 e os 1.300 €. O nosso tipo de cliente é aquele cliente que vem porque gosta do que vê, porque entretanto já viu noutras situações, noutros casamentos, trabalhos feitos por nós, já vem com essas boas referências e questionam obviamente os custos e acabam por optar. Mesmo assim, nos últimos 2 anos, o serviço desta casa diminuiu cerca de 20%. É que em matéria de fotografia, as novas tecnologias, cada vez mais ao alcance de todos, estão a prejudicar o negócio dos fotógrafos profissionais. Registram através, obviamente, de um amigo que tem um pouco de jeito para a fotografia, portanto, está-se a vandalizar um pouco a imagem. Hoje acontece que há também, obviamente, pessoas que não valorizam uma boa imagem. Ter uma folha, uma fotografia normal, sem grande técnica, portanto, é-lhe suficiente. Noutros tempos nós tínhamos a possibilidade de impor o nosso tipo de trabalho, o nosso padrão de trabalho. As pessoas respeitavam-nos. Nós não éramos fotógrafos, éramos retratistas, porque era um retrato era uma coisa de arte que se fazia ali e que se entregava ao cliente. Hoje não, hoje é fotografia comercial. E o vídeo, que chegou a ser temido pelos fotógrafos como uma ameaça ao seu trabalho, revelou-se apenas um complemento da reportagem fotográfica, prevalecendo sempre a fotografia nas opções dos clientes. Os fabricantes de máquinas fotográficas não querem continuar a ser ultrapassados por telemóveis que tiram fotografias. Por isso, todos os anos acrescentam novas funções. No futuro hoje, espreitamos algumas das máquinas que estão mais na moda. Há movimentos que era impossível fazer com uma câmara amadora há muito pouco tempo. Claro que não têm bem a qualidade das câmaras profissionais, mas é o suficiente para nos divertirmos com qualquer pequeno movimento que podemos transformar numa coisa especial. Vamos mudar agora da câmara profissional para aquela Casio amadora que está ao lado. Para este efeito tivemos que diminuir a qualidade do vídeo da Casio, mas tanto ela como esta Sony pequenina conseguem gravar assim em alta definição. Vamos passar para esta câmara para ver a diferença de tamanho, que equivale quase ao preço entre uma câmara profissional e uma câmara amadora capaz de fazer esses efeitos de câmara lenta e também de gravar em alta definição. As imagens em câmara lenta eram exclusivo de máquinas muito profissionais. Hoje, qualquer uma destas máquinas fotográficas amadoras consegue estas imagens. Hoje, quase todas as câmaras fotográficas são capazes de fazer vídeos de alta definição. Normalmente, quanto mais alto o preço, melhor a qualidade. As profissionais feitas para fotografar têm tal qualidade que são usadas em filmes e até no exigente mercado publicitário. Estas imagens de Nova Iorque foram feitas apenas com modelos de máquinas fotográficas profissionais. Para quem não quer ou não pode gastar tanto dinheiro, há alternativas. Imagens bonitas há por todo lado, sobretudo as que vemos em férias, e cada vez mais fazemos essas imagens com simples telemóveis com muita qualidade. Os fabricantes de máquinas fotográficas tinham que inventar alguma coisa para se manterem no mercado. E então, máquinas como estas, que cabem no bolso, têm cada vez mais funções e cada vez mais qualidade. Vamos ver algumas das funções novas que estão na moda.
Para além da habitual conversa dos megapixels, comprando uma máquina destas, convém saber bem qual a sua capacidade de fazer as chamadas fotografias de macro, feitas a 2, 3, 4 centímetros de distância, e também a capacidade do zoom óptico. O zoom digital não serve para nada, praticamente. O zoom óptico, hoje em dia, numa máquina assim, pode ir de 3 a quase 20 vezes de aproximação. As panorâmicas eram normalmente feitas no computador, colando várias fotografias, ou até nos telemóveis, colando também várias fotografias de uma forma relativamente eficaz, mas trabalhosa. Agora dá menos trabalho. Carregamos no botão como para uma vulgar fotografia e deixamos deslizar a máquina pelo cenário e ela própria se encarrega de ir tirando as fotografias para fazer uma panorâmica de 180 ou 360 graus, como neste caso. O resultado pode ser visto imediatamente na própria máquina. Fica tudo colado, sem cortes aparentemente, a não ser que haja algum acidente pelo caminho, mas os acidentes são difíceis, até porque as máquinas nos impedem de fazer a fotografia no sentido errado. Esta Sony não faz os 360 graus, mas perto disso. Da mesma forma, vamos rodando a máquina e ela tira as fotografias que precisa. A diferença, já acabou, a diferença é que para vermos completamente o resultado, vamos precisar de outros óculos, porque a panorâmica que acabamos de fazer só se consegue ver com óculos para imagens a 3 dimensões numa televisão especial. De facto, uma só objetiva da máquina conseguiu fazer 2 imagens que se sobrepõem e que, com estes óculos, no nosso cérebro se transformam numa imagem tridimensional com profundidade. Verdade se diga, a mesma máquina ainda fez uma terceira imagem ao mesmo tempo, a mesma panorâmica na sua versão normal e que podemos ver num computador ou nesta televisão sem necessidade dos óculos. Além de todas estas imagens a 3 dimensões e 2 dimensões, podemos ver que ainda houve informação acrescentada. É que estas máquinas ainda sabem onde é que nós estamos, sempre. Mirador de São Pedro de Alcântara. Não há que enganar, se tirarmos uma fotografia aqui, a informação do local fica registada junto com a fotografia, porque estas máquinas já têm todas GPS, isso mesmo, têm GPS como nos carros, o que quer dizer que a informação do local onde a fotografia foi tirada fica na própria fotografia. É ótimo para organizar as fotografias no computador, mas convém não esquecer que se enviamos as fotografias por correio eletrónico ou para um Facebook, para uma rede social, estamos também a enviar a informação do local onde a fotografia foi tirada. É sempre no dia em que não queremos mostrar ao mundo onde tiramos uma determinada fotografia que nos vamos esquecer desse pedaço de informação. Outro termo da moda com as máquinas fotográficas é o HDR, um nome complicado, High Dynamic Range, para definir uma técnica complicada que se usa em computadores juntando várias fotografias de forma a equilibrar tons, por exemplo, um céu muito claro com um terreno muito escuro. Junta-se isto em computador e consegue-se uma imagem equilibrada, mas é muito complicado de fazer. Estas máquinas têm inteligência suficiente para fazer o mesmo. Isto será uma fotografia normal, depois podemos pôr uma fotografia em HDR, com uns tons já mais equilibrados, e agora inventaram até o HDR artístico, que exagera em muito os tons e que será para algumas pessoas de gosto duvidoso, mas isso depende mais verdadeiramente dos motivos que o fotógrafo escolher para este efeito. Claro que os resultados obtidos pelo método tradicional são diferentes. Estas são imagens profissionais usando o efeito HDR, mas com muitas e muitas horas de trabalho em frente ao computador e muito investimento. Por mais que evoluam as máquinas fotográficas, os resultados de excelência dependem sempre do olho e da sensibilidade do fotógrafo, mesmo sendo a tecnologia uma grande ajuda. Este cartão representa, de certa forma, a próxima geração de máquinas fotográficas. Tem toda a eletrónica necessária para gerar uma rede sem fios só num cartão de memória. Colocámo-lo em todas as máquinas fotográficas que utilizamos e ele usa a bateria da máquina, portanto gasta um pouco mais. A partir daí podemos tirar uma fotografia como esta, e num tablet assim fomos sempre vendo as imagens que fazíamos. Ela
já está a passar, aliás, já passou, e podemos ver assim todas as imagens que íamos fazendo ao longo da reportagem. Já explicando, Lourenço Medeiros, SIC.